A paz do Senhor, amados irmãos, vamos iniciar nossa escola bíblica desta noite com oração e logo depois a missionária Rita estará oferecendo a Deus um louvor. Glória a Deus, amém? Maravilhoso Deus e Pai Celestial, nós nos colocamos, Senhor, em Sua Santíssima Presença nesta noite para suplicar, ó Deus, as Tuas bênçãos sobre nós. Desejamos aprender mais de Ti, Espírito Santo, vem abrir nossa mente, dar o discernimento, a compreensão daquilo que o Senhor quer nos ensinar, meu Senhor. Nos abençoe, em nome de Seu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Venha operar em nosso meio, abençoa aqueles que ainda desejam estar aqui, para que possa, meu Deus, vencer todo obstáculo, toda barreira. Tem misericórdia e nos dá a vitória, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus, o hino 127 da nossa harpa cristã, tá? Glória a Deus, aleluias. Pai do Senhor Jesus, irmãos, vamos louvar o hino 127. Hoje vamos falar sobre missões, então esse hino é bem oportuno, amém? O Senhor da ceifa está chamando, quem quer ir por mim a procurar, almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo o queimando torna útil para seu Senhor. Fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para os céus. Fala Deus. Fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para os céus. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe no nome de Jesus, amém. Glórias a Deus, aleluias. Que maravilha, né, meus irmãos? Aleluias. Então hoje nós iniciando mais um trimestre, mais 3 meses, né, de estudo da Palavra de Deus. É realmente uma bênção, né? Eu me sinto muito bem poder estar com os irmãos aqui aprendendo a Palavra do Senhor, amém? Então, hoje nossa lição número 1, a grande comissão, um enfoque etnocêntrico. Então, nossa escola bíblica na sede PRRCE, 19 horas, hoje, 2/10/2023, estamos estudando a revista da CPAD, 4º trimestre de 2023. O tema de todo o trimestre, né? O tema é Até os Confins da Terra.
e o título é Pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Glória a Deus, amém? Vamos já à introdução. Aqui vem só um mapa, né, mostrando o mundo, né? A grande comissão é ir a todo o mundo, né, levar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos ao texto áureo. Vamos ler todos juntos o texto áureo, tá bom? Glória a Deus. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Nos objetivos da lição nós temos, primeiro, conceituar a grande comissão. 2, explicar missões transculturais. E 3, afirmar a visão global do Evangelho no mundo, né? Então, conceituar. O que é conceituar? O que é conceito? Conceito são significados. Então, nós vamos aqui durante a lição dando o significado que é amplo, né, sobre a grande comissão. A comissão é exatamente o ide de nosso Senhor Jesus. Quando ele disse ide, né, pregai o Evangelho, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Então, essa missão mundial, né? E explicar também sobre missões transculturais, Quando fala de transculturais, está falando de outros países, né? Onde o Evangelho, ou por todos os países, né? Entre países, onde as culturas são diferentes, né? Então, isso torna-se uma transição entre povos, né, entre nações, tá certo? E depois afirmar a visão global do Evangelho no mundo. Então, hoje nós temos um mundo globalizado, né, onde as pessoas com facilidade se comunicam com todas as partes do mundo, e é a vontade de nosso Senhor Jesus, do nosso Deus, que o Evangelho também alcance o mundo todo, todas as pessoas no mundo, tá certo? Então, é por aí que nós vamos desenvolver a lição hoje, tá certo? Vamos à leitura bíblica em classe, que está em Mateus 28, 19 e 20, tá? Vou ler um versículo, os irmãos lêem o seguinte, no Evangelho de Mateus, versículo 19, diz assim: Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Leitura bíblica em classe, Marcos, no Evangelho de Marcos 16, 15 a 18. E disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Vamos à introdução. Neste trimestre, estudaremos a respeito da obra missionária. É um convite a refletir sobre o imperativo de nosso Senhor Jesus para pregar o Evangelho a toda a criatura. Por isso, nesta primeira lição, nosso propósito é esclarecer a respeito da grande comissão, conceituar e desenvolver o tema das missões transculturais e apresentar uma visão global da mensagem do Evangelho no mundo. Amém. Então, nesse trimestre, ou durante esses 3 meses, nós estaremos estudando sobre a obra missionária, né? Levar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? E refletir sobre o imperativo de nosso Senhor Jesus. Quando diz assim, imperativo de nosso Senhor Jesus, né? Imperativo. É porque quando Jesus diz ide, ele está ordenando. É um imperativo. Ele está dizendo para nós, para a igreja, o que ele quer que nós façamos. E, ao mesmo tempo, ele está dizendo que a evangelização é prioridade. Deve ser prioridade da igreja. A igreja,
a igreja precisa evangelizar, né? Quando nós olhamos para essa palavra missão, né? Missionária, a respeito da obra missionária ou missões, nós já pensamos em coisas muito grandes, em obras muito grandes, que realmente tem, né? O Senhor Deus tem levantado muitos homens, igrejas, denominações, para levar o evangelho pelo mundo, agora através das mídias, né? De muitos meios de comunicação, né? De todas as formas o evangelho está sendo proclamado no mundo, tá? E quando pensa em missão, tem pessoas que pensam em missão, eles só pensam em obras, né, grandes, né? Mas a missão da evangelização, principalmente, ela diz respeito a todos os contatos que nós temos com as pessoas, né? Porque a principal obra da igreja dentro da missão é evangelizar, é colocar o evangelho na vida das pessoas, é tornar o evangelho conhecido daqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus, nem o Senhor Jesus, tá? Mas dentro da obra missionária tem outras atividades, né? Tem planejamento, tem a parte organizacional, tem a parte de arrecadação de fundos, tem a parte do apoio àqueles que estão fazendo, quem não pode, coopera com oração e com contribuição para quem faz. Então a obra missionária, ela envolve muitas ações e muitos trabalhos da igreja, desde o mais simples ao mais sacrificial, tá certo? Então todos nós podemos fazer missões. Se não podemos ir, podemos cooperar com quem está indo, né? Aqueles que trabalham, coopera com aqueles que não trabalham secularmente, né? Que estão fazendo a obra do Senhor. Então toda a obra da igreja para o reino de Deus está dentro da missão da igreja, certo? E aí tem várias ações que a igreja pode trabalhar, o espiritual, né? E o social também. Então é uma obra muito grande, certo? Mas a obra-prima, a obra mais excelente que o Senhor Jesus quer, é que as pessoas conheçam a palavra de Deus e o conheça a Jesus como Senhor e Salvador, certo? Então a igreja pode fazer muitas ações, muitos trabalhos, muitas obras sociais, construções, pode fazer muita coisa, mas se a igreja não tiver realmente focada em que as pessoas conheçam o evangelho, e conhecendo o evangelho e a Jesus, aceitando Jesus, ela também, a igreja deve focar no discipulado, em ensinar as pessoas, né? Para ela entender melhor a palavra de Deus, tá? Porque tem muitas igrejas também hoje, muitas organizações, que eles estão assim trabalhando muito aquela obra da pessoa confessar Jesus, mas depois não acompanha, depois não tem o estudo, não tem a orientação. E nós vimos aqui no Evangelho de Mateus 28, a partir do 19, versículo 19, o Senhor Jesus também dizendo que é para ir e ensinar. Em Marcos ele fala de pregar, e em Mateus ensinar e batizar, tá certo? Então a obra, a missão da igreja, ela é muito ampla, tá certo? A evangelização, ela está dentro da missão, mas a evangelização, desde a entrega de folheto, contato com as pessoas no trabalho, na escola, na rua, onde nós pudermos, falando, testemunhando que Jesus cura, Jesus salva, falando da obra gloriosa de Deus através do Senhor Jesus, e também o discipulado, tá certo? Essas duas obras, elas estão diretamente ligadas à evangelização, é o contato de várias maneiras, através de mídias, de literaturas, e também o discipulado, tá certo? Então, nós aqui temos uma preocupação, quando a pessoa aceita o Senhor Jesus, confessa o Senhor Jesus, já começar o discipulado, tá certo? Então, nós temos aqui o irmão Wagner, temos o irmão Gesson, que é recém-chegado, né? Tem outros que estão se chegando, e a irmã Lena, né, que a irmã Rita já vem dando discipulado, né, irmã Rita? Né? Ela já foi batizada nas águas. Hã? Já batizada. Sim, mas continua, né? O discipulado. A irmã Rita deu o discipulado para a irmã Lena e outros que se batizaram, né? A irmã Sandra Regina e outros mais. Mas depois do batismo nas águas, ainda continua estudos, né, de discipulado, para a pessoa se integrar na igreja, porque tem um estudo da integração, para a pessoa entender como é que funciona a igreja, a pessoa se envolver com os trabalhos da igreja, e aí vai, tá certo? Então, o estudo do discipulado, ele acontece basicamente em duas fases. A primeira é levando a pessoa a se interessar pelo batismo e se batizar.
entender o que é uma Santa Ceia, e depois de batizado, tomando ceia, ela vai aprender mais para se integrar na igreja, entender como é que a igreja funciona, como é que a igreja trabalha, como é que ela pode desenvolver, né? Aí às vezes nós temos pessoas novas na igreja, que ela já começa a trabalhar na obra, e outros de mais tempo na igreja, que não se interessa por aprender, e aí fica uma obra mais retardada, mais lenta, né? A pessoa não tem segurança, não tem firmeza, tá certo? Então, só para os irmãos terem uma ideia que a evangelização é colocar o evangelho nas pessoas. Evangelizar é colocar o evangelho nas pessoas. O discipulado é dar mais entendimento a esta pessoa, tá certo? Para ela se integrar na fé e na igreja. E depois daí não para, né? Vai aprender muitas coisas, né? do reino de Deus e como trabalhar na obra do Senhor. É uma coisa maravilhosa, né? Muito bem. Então vamos lá. Por isso, nessa primeira lição, nosso propósito é esclarecer a respeito da grande comissão. Então nós vamos focar muito mais aqui hoje, né, na grande responsabilidade que a igreja tem de levar o evangelho às pessoas, tá? Hoje a igreja tem missionários em outros países, tem agências hoje de missões que preparam pessoas para ir para outros países, outras nações, inclusive para lugares que as pessoas não têm a Bíblia na língua deles, entendeu? Então tem pessoas que estão aprendendo a traduzir nessas línguas, estão indo também para levar o estudo para as pessoas aprenderem também a ler em outras línguas, porque tem povos, irmãos, que é pouca gente ali que fala aquela língua, então é mais difícil, né, traduzir. É muito mais fácil ela aprender uma outra língua, o inglês ou outra língua, para ela poder ler a Bíblia e entender, tá certo? Mas ainda tem muitas etnias que não são exatamente nações, que ainda não tem a Bíblia na língua deles, né? E há um trabalho no mundo, né, através de agência de missões, tá certo? Então vem aí a questão transcultural, ó. Missões transcultural. Então, quem vai para outras nações, para outros povos, ele precisa estudar as culturas, para saber colocar o evangelho nessas culturas, tá certo? Porque o evangelho, ele não se dobra a culturas, né? Mas a pessoa tem que entender a cultura das pessoas, para não chegar atropelando e ser rejeitado, né? No nosso país mesmo, tem diferenças culturais muito grandes no nosso país, certo? Quem é do sul, quem é do sudeste, do norte, do nordeste, né? São 4 regiões, né, irmã Rita? Sudeste, sul, norte e nordeste. Centro-oeste. 5 regiões. Então, eu já tive a oportunidade de ir em todas essas regiões, né? Já estive no norte, que é Belém do Pará, morei lá bastante tempo. O nordeste, onde nós estamos. Sul, que é Rio Grande do Sul, aquela região lá. E sudeste, que é São Paulo, Rio de Janeiro, né? Eu acho que Minas Minas Gerais. E tem a outra região centro-oeste, né? Eu acho que é Brasília e mais outros, né? Eu não tenho decorado aqui agora, não vou nem me arriscar a falar, não, senão eu vou errar. Mas enfim, em cada região dessa que você chega, tem culturas diferentes, tem modos de vida diferentes, comportamentos diferentes, tá? Um paulista, por exemplo, que vem para o Nordeste, se ele não souber lidar com a cultura do Nordeste, ele perde rapidamente a aceitação, as pessoas já rejeitam logo de cara. Como também o nordestino que vai para outras regiões, se não procurar entender, compreender, às vezes só na questão cultural já cria uma inimizade, uma diferença e não consegue colocar o evangelho na vida das pessoas, tá certo? Mas eu quero deixar uma coisa bem frisada aqui, bem marcada para nós. A cultura não sobrepõe em nada o evangelho. O evangelho de nosso Senhor Jesus, ele é universal, é para todos os povos, certo? Porque tem uma linha teológica que aceita certas práticas culturais que é contra a palavra de Deus, certo? Então, é por isso que precisa estudar, para poder estuda como é a cultura de um determinado lugar e como é que vai trabalhar o evangelho naquele lugar, tá certo? Eu não vou entrar em detalhe aqui, porque durante essas lições vai ter os pontos específicos que a gente trabalha com mais objetividade, tá certo? Objetividade é
um significado mais contextualizado, que a gente tenha mais segurança do que está falando, tá bom? Então, a missão transcultural ou transculturais, são vários países, nações, povos, né? Apresenta uma visão global da mensagem do Evangelho no mundo, tá? Vamos lá. Veremos que missões é uma ordem divina e que Deus conta com cada crente para dizer sim à obra que Ele iniciou por intermédio de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Então, o que é que Deus espera de cada confesso nele, em Jesus? O que é que Deus espera? É que ele multiplique esse conhecimento, é que ele leve essa informação e esse conhecimento que ele tem, a fé que ele recebeu, para outra pessoa, né? Às vezes a pessoa não tem muito habilidade de falar, de conversar, não tem muita leitura, não tem muita compreensão literária, mas ela sabe o que foi que Deus fez na vida dela, tá? Então, quando você diz que Jesus operou, deu um livramento, uma cura, que Jesus, o seu coração, o nosso coração era de uma forma, eu pensava de uma forma, e eu ouvia a palavra de Deus, e eu começo a testemunhar, a outra pessoa já vai se interessar, amém? Porque algumas pessoas acham que pregar e ensinar precisa ter um curso de teologia, precisa ter uma formação acadêmica. Isso ajuda, mas o que é mais necessário, o que mexe mais com as pessoas, meus irmãos, é o nosso testemunho, né? O Josimar, que estava aqui sábado, eu me arrepiei todinho, porque eu fiquei lembrando do início da fé dele. A gente olhava para ele, a gente não acreditava que o Josimar nem crente chegasse a ser, né? A irmã Rita lembrando também de todo o sofrimento dessa família, uma tragédia terrível que aconteceu. Foram coisas muito difíceis, e hoje eles estão servindo a Deus, toda a família. Então, nossa, isso para nós é o maior prêmio que nós podemos ter nessa vida, como pregadores, ensinadores, missionários, é ver uma vida transformada por Jesus, pela palavra de Deus, tá bom? O que o povo mais precisa, meu irmão, realmente é de atenção, é de acolhida, é de um abraço, certo? Vejam que a igreja hoje, ela tem muita informação e tem muita gente preparada nas letras, mas não consegue alcançar. Ainda há muita gente esperando uma oração, esperando uma palavra, um conselho, uma orientação, e quem mais faz essa obra são os mais simples. Por isso que o Senhor Jesus, na época que ele estava aqui, ele disse assim: vinde a mim. Ele disse: eu sou humilde e manso. Porque a religião da época se tornou muito legalista, do ponto de vista que era muito mais de observar os erros e condenar e apedrejar e maltratar, do que ouvir a pessoa, do que orar pela pessoa, né? Aquela mulher adúltera, por exemplo, chegaram, olha, está escrito, tem que apedrejar. Jesus, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, claro que nós nunca podemos concordar com o pecado, com o erro, né? Mas antes de tudo, a pessoa tem que se sentir amada, acolhida, tá certo? Porque é uma verdade, né, que Deus ama o pecador e aborrece o pecado, né? O homem, enquanto está servindo totalmente ao erro e ao pecado, ele está debaixo da ira de Deus. Quando ele vem para Jesus de coração, começa a acontecer uma mudança na vida dele. Mas essas mudanças, só quem faz é Deus. Nós somos o que? A voz. Vamos falar, vamos ensinar, vamos pregar, vamos orar, e nunca querer fustigar a pessoa, nunca querer condenar. Se você não aceitar, você isso, você aquilo, se você não largar isso daqui, vai acontecer isso com você. Esse tipo de mensagem não muda a vida de ninguém, causa mais ira nas pessoas, tá certo? Então isso é importante. Assim, só dando uma visão, né, de como lidar com o Evangelho, porque a gente falou de transcultural, e às vezes a questão cultural está dentro do nosso país, está nas cidades, de cidade para cidade, da capital, de uma grande cidade, média, capital, para o interior tem diferença. Às vezes o crente chega no interior desfazendo dos outros, que é da capital, desfazendo do interior, chamando disso, chamando daquilo. Está aí na internet as confusões, né, de pessoas de um nível social mais elevado, humilhando o outro, destratando o outro, e é crime, né? Então, assim, a igreja,
não foi chamada para ficar desfazendo de ninguém, zombando de ninguém, humilhando ninguém, destratando ninguém. Não, a igreja foi chamada para dizer que Jesus ama, que Jesus perdoa, que Jesus, né? Então é isso que a gente precisa focar. E Deus vai transformar. Quantas vidas nós não já vimos acontecer? Se alguém quiser falar alguma coisa também, fica à vontade, viu? A grande comissão. O que é a grande comissão? Conceito, significado. O mandamento do Senhor para a sua igreja é proclamar o Evangelho a todas as nações. Esse mandamento tem rastros no Antigo Testamento, Isaías 45, 22, Gênesis 12, 3. E está fundamentado no Novo. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías 45, 22. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Amém. Então, o Evangelho, irmãos, ele traz uma visão de Deus, da pessoa de Deus, da obra de Deus, onde todos os seres humanos estão incluídos no projeto de Deus, no plano de Deus, incluído que eu digo assim, Deus quer salvar todos, o pior ser humano, tá? Eu quero inclusive falar, vou fazer abrir um parênteses aqui, colocar aqui um comentário, que eu quero que os irmãos prestem bem atenção no que eu vou falar, porque existe uma linha teológica, quando eu digo teológica, estudo de Deus, né, que é uma doutrina, que diz assim, que Deus já escolheu quem vai se salvar e quem não vai se salvar. Isso não é verdade. Deus não escolheu quem vai e quem não vai, tá? Está escrito que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Deus escolheu salvar todos os homens, tá certo? Agora, isso é um pensamento que a gente tem que ter certeza, tá? No ventre de sua mãe Deus já lhe escolheu para te salvar. Deus decidiu te salvar. Não existe isso não. Deus quer salvar todos os homens. Agora, na Bíblia, Deus é onipresente e onisciente. Então nós acreditamos na presciência de Deus. Ele sabe quem vai se salvar e quem não vai, tá certo? Mas a história nossa, de cada vida da humanidade, o homem nasce, tá? E Deus já sabe se ele vai se salvar ou não, mas não é Deus que decide, é porque Deus é onisciente, ele já sabe o final de tudo, tá? Então ninguém pode dizer, você está salvo e você não está salvo, Deus escolheu você, Deus não escolheu você. Isso não existe, tá bom? Esqueça, nunca acreditem nisso. Talvez você diga, por que o pastor está falando isso? Porque tem uma doutrina que prega isso, tá certo? Que prega isso, inclusive diz que se você está na igreja dele, que acredita que Deus escolheu, é quem escolhe quem vai salvar e quem não vai, é quem decide, se você está lá, você está salvo, se você não está lá, você não está salvo. Então isso já é uma artimanha humana, isso não existe. Porque salvação não está em denominação, está em Jesus Cristo, tá certo? Então eu estou falando isso para que os irmãos, tá? Se alguém chegar, já me disseram que eu não sou filho da salvação, que eu não tenho salvação, que tal. Você esquece isso, meu amigo. Jesus disse assim, quem crê e for batizado será salvo. Deus, a obra é dele, na minha vida e na vida de todos os homens, mas a decisão é nossa. Amém? A irmã, pode falar, irmã, leve lá para ela, por favor. Sim. Pastor, só que uma vez eu estava conversando com a irmã e ela me fez uma pergunta. Ela me perguntou, porque ela se atribulou, porque alguém falou para ela que por ela não ser batizada com o Espírito Santo, né? Sim. Ela não tinha recebido ainda o batismo, ela está na igreja há muitos anos. Aí a pessoa falou para ela que ela não ia ser salva, porque ela não era batizada com o Espírito Santo, né? Pronto. Aí ela me perguntou, é verdade? Aí eu disse para ela, não, eu acho que não é verdade, eu já ouvi estudos sobre que não tem nada a ver. Aí o Senhor me responde. Amém. Então vamos lá. Existe uma que eu sei que é uma grande denominação, nós não falamos nome de denominações aqui, nem de pessoas, tá certo? Que acredita nisso. Isso não é verdade, tá certo? O batismo no Espírito Santo,
tá certo? É uma promessa de Deus visando muito mais uma capacitação, uma maior capacitação. O Senhor Jesus disse: recebereis a virtude do Espírito Santo. Aí ele diz: e ser-me-eis testemunhas, né? Também ele diz assim: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, tá? Então veja só, o Senhor Jesus, em algum momento, em nenhum momento o Senhor Jesus fala da condição de alguém ser batizado no Espírito Santo para se salvar. A salvação está, primeiro de tudo, em crer que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador de nossas vidas, tá bom? Quando Filipe foi batizar o eunuco, por exemplo, tá? O eunuco diz assim: algo está aí, o que é que me impede? Então, ele confessou Jesus, reconheceu que aquele Jesus era o Messias, era o Cristo, então ele foi batizado, certo? Então, o batismo no Espírito Santo, vamos deixar bem claro, é capacitação, é revestimento de poder, tá bom? Mas uma pessoa, irmã Ana e os irmãos, para ser salva, ela não precisa ser batizada no Espírito Santo, tá? Então, irmã Ana, isso daí porque eles confundem a pessoa ser selada, né? O selo da promessa com batismo no Espírito Santo. O selo da promessa para a salvação é o Espírito Santo na nossa vida, tá? Mas não é exatamente o batismo, tá certo? Não é exatamente o batismo, tá? O batismo é uma promessa, tá certo? Mas o que o crente precisa mesmo é do Espírito Santo. Paulo ensinando, ele disse assim: nenhuma condenação há, né? Ele diz: para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então nós não vamos achar só essa referência que fala do selo, ser selado, confunde com batismo no Espírito Santo. O selo de propriedade de Deus é o Espírito Santo, não é o batismo. Inclusive Paulo também diz assim, que o Espírito Santo que está em nós, ele clama: Abba, Pai. Então, a maior certeza que nós temos que Deus está conosco é a presença do Espírito Santo, tá certo? Mas não exatamente no batismo, tá certo? Então, isso daí é uma crença errada, tá? E tem pessoas que acreditam e, enquanto não é batizado, elas acham que estão perdidas, e não estão perdidas, tá bom? Está explicado, né, irmã? Tá bom? Bom, então, Jesus diz: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá certo? Então, isso daqui também diz para nós, irmãos, que o Evangelho da salvação é para todos. Então, todos os que crerem podem se salvar. Dessa forma, a grande comissão pode ser melhor compreendida como uma ordem pós-ressurreição de Jesus Cristo, dada aos seus discípulos, Mateus 28, 18, 20 e as demais. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 1, 8. Pronto. Aqui só para nós frisar ainda mais, a grande comissão. Aqui, esse título aqui, a grande comissão, é porque é uma missão para o mundo todo. Que o Senhor quer que a igreja leve a palavra, o Evangelho, ao mundo todo, tá? Por isso que é grande comissão, tá? E tem um outro ponto aqui que é muito importante, irmãos, pós-ressurreição, significa o quê? Após Jesus ressuscitar, foi que ele falou, ele reafirmou e falou ali no Evangelho de Mateus 28, a partir do versículo 19, ele tinha ressuscitado, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, e foram suas últimas palavras para subir para o céu. Então, as últimas palavras do Senhor Jesus, ele coloca exatamente aquilo que é prioridade: pregar e ensinar, e orar, né, na parte da evangelização, para repreender demônio, para
repreender as doenças, as enfermidades, para as pessoas serem libertas, tá certo? E aqui no versículo 8 de Atos 1:8 ele diz: mas recebereis a virtude. O que é virtude? Poder, amém? O que é virtude? Poder de Deus. E recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Ele diz: ser-me-eis testemunhas, tá? E aqui quando ele diz tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria até os confins da terra, não quer dizer que necessariamente eu tenho que ir no fim do mundo levar o evangelho, tá certo? Mas é porque o evangelho, ao mesmo tempo, ele está sendo pregado na minha casa, na minha vizinhança, no meu trabalho, na escola, na minha cidade, no meu estado, no país, em outro país, em outro país, em outro país, através de muitos e muitas testemunhas do Senhor Jesus, tá? Então, a missão de levar o evangelho por todo mundo, ela está se cumprindo, tá certo? De várias maneiras. Então, isso é importante, tá? Mas se Deus chamar alguém aqui para ir para a África, para qualquer continente, né, levar o evangelho, vá. Se é Deus que está chamando, né, vamos lá. Pastor, desde que a pessoa vá primeiro na vizinhança, né? Sim. Porque eu falei com a irmã assim: a senhora tem um pedido de oração para a gente orar? Tem alguém na sua família? Eu falei: então não. Tem outro lugar que a gente pode ir? Não, não tenho. Eu falei: então vamos na sua vizinha. Eu falei: eu nunca entrei nessa casa. E são pessoas que não gostam de crente. Mas a gente pode tentar dar um bom dia para ela, perguntar se está precisando de alguma coisa, para abrir a porta da evangelização. Porque as pessoas acham, algumas pessoas evangélicas acham, que fazer essa missão só se a pessoa for missionária, for um missionário. Missão é uma incumbência, é um trabalho que eu vou fazer, seja espiritual, seja um favor. Socorrer alguém é uma missão. Levar uma cesta básica para alguém é uma missão. E às vezes nós sentimos isso, Deus fala conosco que nós não fazemos. Então, como é que eu vou ter uma visão de mundo, né, de parte geográfica, se eu não tenho do meu lado, meu Deus? Então, é preciso que, né, nesse trimestre nós tenhamos essa consciência, né, pastor? Eu me lembro do testemunho de uma irmã que Deus tinha falado com ela que ia enviar ela, né, para fazer missões fora do país, né, e até falou onde era que ia enviar, mas não dava certo. E um dia ela muito triste, né, porque a igreja não tinha enviado ela para aquela obra missionária que Deus tinha revelado, ela creu e tal. E ela triste ali um dia no condomínio lá onde ela morava, e ela testemunha que ela foi falando com Jesus e reclamando que queria fazer missões. Aí o Senhor Jesus mandou ela olhar para o lado assim. Ela olhou e disse: começa por aqui, né? Então assim, Deus pode nos enviar para os confins da terra, mas enquanto Ele não envia, vamos evangelizar dentro de casa, vamos evangelizar nosso vizinho. Quando eu cruzo a rua, quando eu entrego uma literatura, eu estou fazendo missões. Amém? Amém. Tá certo? Isso é importante. Lembrando que missões envolve várias ações da igreja. A mais importante obra dentro da missão é a evangelização. O que é a evangelização? Colocar o evangelho, falar da palavra de Deus, falar do Senhor Jesus, orar pelas pessoas. Quem está fazendo esta obra está fazendo missões, tá certo? Falar, conversar. Olha, pronto, o irmão Antônio falando aí de entregar um folheto. Tem gente que entrega um folheto e nem olha na cara da pessoa, quer dizer, fiz a missão. Não, não é assim também. O folheto é uma forma de você se comunicar com a pessoa, é um momento de uma abertura. Tem gente que você vai entregar, a pessoa não quer nem te ver, às vezes nem quer receber, tá, tudo bem. Mas tem pessoas que vai querer conversar com você, vai te perguntar, tá certo? Olha, certa vez, irmãos, eu estava na rua e tinha um grupo daquela igreja. Eu vou falar agora a igreja para os irmãos saberem como é que eles trabalham, os mormons, né? Os mormons. Os santos dos últimos dias da igreja de Jesus Cristo, lá no entendimento deles, tá? E eles estavam numa praça lá em São Paulo, eu nunca esqueço. E eu era novo na fé. E para mim, onde tivesse o nome Jesus, era bom, né? Tá certo? E ali eles com cartazes, com banner, e parando e conversando com as pessoas, e eu me aproximei, e veio um e falou comigo, né? E ofereceu, né, uma visita. Você não gostaria de receber uma visita nossa para nós estudarmos a palavra, nós falarmos de Deus para você? Aí eu digo: não, fala aqui mesmo.
pode falar, eu quero saber o que é que você tem a dizer aí de Deus, do Senhor Jesus para mim. Ele disse, não, aqui a gente não fala não, só se for lá para a sua casa, porque lá na sua casa a gente vai sentar, vai pregar o livro, os livros, vai pegar a Bíblia, e nós vamos explicar, você vai falar, eu vou falar, nós vamos tirar dúvida. E depois dali eu comecei a pensar, porque exatamente nesse tempo, eu vi a igreja assim, despejando folheto nas ruas, nas feiras, naquela época, exatamente naquela época, terminava aqueles movimentos, a rua ficava cheia de folheto jogado no chão, né? Não era em vão, e não é em vão entregar um folheto, né? Mas eu comecei a pensar, poxa, a gente tem que, além do folheto, conversar e marcar uma visita. E muitas pessoas que hoje congregam e já congregaram conosco, foi nós dentro dos lares, orando, estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, explicando a Bíblia para a pessoa, tá? O evangelista Zé Carlos, que hoje vocês conhecem, ele começou a ser evangelizado num lar, que a gente fazia trabalho nos lares, e ele ouvindo ali, gostou, se interessou, conseguimos levar ele para as escolas bíblicas, mas não ia para os cultos, aí depois fomos conversando e explicando, ele começou a ir para os cultos, aí depois preparou para o batismo, nas águas demorou, mas se batizou e foi, e se tornou o homem de Deus que é hoje, né? Foi um processo, e assim foi na vida de muitas pessoas, tá? Então, a igreja, ela não deve se contentar só em fazer uma cruzada, eu digo só, mas é uma coisa maravilhosa, entregar literaturas, mas marcar visitas, marque visita nos lares, né? Você não gostaria de receber uma oração, uma visita da igreja? Você não gostaria de receber um estudo? Tem pessoas que querem, tá? E aí você traz o nome da pessoa, o endereço, ali dependendo da conversa que você teve, se a pessoa quiser dar o contato, a igreja liga. Teve um tempo aqui que nós tínhamos tantas visitas, que tinha uma irmã que trabalhava conosco na obra do Senhor, que ela tirava um dia por semana só para agendar as visitas. A irmã Solange também marcou muitas visitas nos lares que a gente ia, né? A igreja vinha muito bem. Nessa pandemia as coisas se desarrumaram, né? Mas nós vamos retornar, já está aos poucos, está voltando as visitas, as orações nos lares, estamos voltando a manter contato, né? Tá certo? Está tendo estudo aqui na igreja para as pessoas que estão chegando, e nós estamos levando estudo nos lares também nas quintas-feiras, tá? Não são todas não, mas eu e a irmã Rita estamos levando, tá certo? Então é isso, tá? É importante a gente ter essa compreensão. Vamos lá. Volta só um pouquinho, pastor. Sim. A respeito dela, James Hudson Taylor, missionário inglês na China por 51 anos, disse: a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. Pronto. Então, é muito importante nós termos essa compreensão que a missão, a grande comissão que Jesus pede à igreja não é uma opção, tá? Para o Senhor, Ele quer que nós façamos a obra da evangelização, tá bom? Sim, o irmão Antônio, eu acabei tirando a oportunidade dele, pode falar. Pastor, no determinado dia, saiu eu, um presbítero e um outro obreiro, para a gente evangelizar. Aí chegamos lá, a senhora tem um barzinho lá, e tinha um rapaz que estava até bebendo. Só que, quando eu saio para evangelizar, é para evangelizar e falar com aquelas pessoas. Só que eu dou uns folhetinhos, né? Falei de dia, dei uns folhetinhos. Aí quando eu virei a costa aqui para conversar com o cidadão, quando eu fui entregando folhetinho, falando de Jesus para eles, ele disse: não quero não. Se for dinheiro para mim beber cachaça, eu quero. Aí eu olhei para cima do que estava cheio de coisa de cachaça. Eu até pequei em espírito, quando eu olhei, eu vou mandar descer isso aí, tudo de vez tu bebe. Mas bebi aqui, mas eu usei a sabedoria e ficar calado. Tudo bem. Quando eu virei aqui para o cidadão aqui, atrás de mim, eu só vi aquele negocinho que ficou no meu corpo. 2 folhetos jogados nas minhas costas. Tudo bem, né? Lá na frente o presbítero falou: não, você viu? Você escutou? Você sentiu? Aí eu sou muito, quando eu trato da obra de Deus, eu sou muito correto com a obra de Deus.
Você começou com a história, me conte, completa. Aí disse, irmão, não mostra que é o irmão vai. Não, me conte, não, volto daqui para casa. Aí só vou contar, irmão, a gente prossegue, né? Se você me contar, a gente prossegue. Aí ele me contou, você viu aquelas duas senhoras que se evangelizou, deu um folhetinho, falou de Jesus para ela? Só foi o que elas fizeram? Quando você se virou para conversar com o irmão lá, elas amassaram e jogaram nas suas costas. Eu digo, não tem problema não. Deus vai dar a recompensa dela. E a recompensa foi muito alta. A recompensa que Deus levou um filho dela, e a recompensa que elas perderam um local que eles estavam lá. Não se brinca com Deus, nem com folheto que você pega, se você não quer, não meu irmão, não quero não, pode levar. Não jogue no chão. Jogou o folheto do Senhor no chão, você está desfazendo dele. E eu creio que não é dessa maneira. Se você não quer receber, não receba. Então deixa o irmão dar para outras pessoas. Eu estou cansado de apanhar vários folhetos pelo chão. Lá em casa tem um bocado de folheto que eu apanho e levo. Porque eu vejo que a palavra, quando a palavra de Deus é jogada no chão, Deus não vai se agradar. Só que Ele vai cobrar daquela pessoa. Com certeza. Não vamos dizer que Ele não vai cobrar não, porque Deus ele é justo. Ele é justo e é justiça. A partir do momento, quando eu não quero algo com o Senhor, eu me afasto e digo que não quero. Mas sempre na minha peregrinação, sempre, quando alguém me dava um folheto, eu recebia e botava no bolso. Mesmo quando eu andava bebendo, eu botava o folheto no bolso, chegava cá, os folhetinhos, eles me entregaram. Mas aí eu digo, aquele que não quer receber, não receba, para fazer esse tipo de coisa, porque é chato, a gente evangelizar e estar fazendo aquela obra, que o trabalho do Senhor é uma coisa importante, é a melhor coisa que tem para se fazer, mas tem gente que não gosta, como também tem servo ou crente, eu não sei como é que eu vou dizer, que não gosta, quer escutar a palavra, mas evangelizar lá fora não quer não. Amém. Deixa eu só esclarecer uma coisa para os irmãos. Nessa minha caminhada eu já fiz praticamente todos os trabalhos de evangelização, pelas ruas, pelas feiras, cruzada, nos lares, favelas. Já passei por muitas situações constrangedoras, tá certo? Mas assim, até na questão da evangelização, nós também temos treinamento para os irmãos, tá? Os trabalhos nos lares, os irmãos vão ser chamados, os que estão chegando, os mais novos, como é que entra, como é que sai, como é que lida com algumas situações nas ruas, tá certo? Porque nós vamos ser bem recebidos, vamos ser rejeitados. Jesus disse que nós seríamos enviados, né, aos lobos, né, a lobos devoradores. E nós temos que ter alguns princípios da fé. Primeiro, a palavra do Senhor diz que se alguém nos questionar, querendo nos afrontar sobre a fé, para nós responder sempre com mansidão. Está escrito, responder com mansidão. Toda afronta que nós recebermos na evangelização, principalmente nas ruas, que nós recebemos muitas afrontas, mas também tem muita gente que aceita, a gente tem que lembrar sempre do Senhor Jesus, que quando foi morto na cruz, Ele disse, Pai, eles não sabem o que faz. Essa palavra está gravada no meu coração. Então, existem duas formas de Deus olhar para o ser humano. Uma é a ignorância, falta de conhecimento. Então, algumas pessoas vão rasgar folheto, vão queimar a Bíblia, vão rasgar a página da Bíblia, vão agredir nós nas ruas onde nós estivermos, vão fazer todo tipo de abuso por ignorância. Está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, que eu não lembro a referência, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, falta de conhecimento, tá? Quantas pessoas que bateram em crente, que Paulo, o apóstolo, por exemplo, não só concordou com açoite, mas com mortes de crente, e Jesus tem um encontro com ele, e escolhe ele para ser o instrumento de Deus para os gentios, tá? Os irmãos ficaram até com medo que poderia ser uma cilada, Paulo querendo reunir o máximo de irmãos para matar o maior número de cristãos, né? Mas ele tinha se convertido, Jesus tinha tido um encontro realmente com ele, e ele estava convertido. Então, assim,
Eu me lembro antes de ser crente, o quanto eu maltratei crente, o quanto eu falei coisa desagradável e o quanto eu tinha raiva de crente. Mas Deus trabalhou de uma forma, de muitas maneiras, para que o Evangelho nos fosse revelado. O apóstolo Paulo mesmo, quando testemunhou, ele disse assim, que ele não pôde resistir à revelação que ele recebeu, né, de Deus, né? Jesus foi gerado nele, tá? Então assim, o crente, ele nunca deve, nós crentes, todo o mal que nos fizerem, nós nunca devemos retribuir com nenhuma palavra de maldição ou de dizer que, você fez isso, falou isso, vai acontecer isso de mal com você. Nunca façamos isso, tá? Nós sabemos aqui dentro de nós, que Deus, está lá escrito também, que Deus não deixa ser escarnecido, mas isso é para nós sabermos, não é para quem é cego, para quem é surdo, que não vê, que não entende as coisas de Deus. Isso daí só vai provocar mais ira, tá? Deus vai pesar a mão, vai acontecer isso, tal. Isso daqui a gente tem que ficar conosco e pedir misericórdia. Então Jesus diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Alguém pode dizer: pastor, mas isso é Jesus. Estevão era um homem, era um discípulo, um diácono. Ele foi apedrejado porque estava pregando Jesus, anunciando Jesus. E na hora que ele estava sendo apedrejado, Estevão diz assim: Senhor, não coloca este mal que eles estão fazendo a mim na conta deles, não. Não imputes a eles este mal, tá? Então assim, meus irmãos, o irmão Antônio colocou essas situações e eu coloco aqui para os irmãos o seguinte: quem vai para a rua evangelizar, a gente usava um termo que é uma realidade, é cutucar o cão com vara curta, né? Ou seja, ele está bem pertinho de nós, e nós temos que estar no Senhor, porque eu já fui quase que esbofeteado assim, né? E já vivi muitas situações difíceis, porque há 30 anos atrás, irmãos, falar de Jesus não era fácil não, a gente era agredido com palavra, vinham para cima mesmo para nos agredir, entendeu? Ameaçado, mandava se retirar se não acontecia isso, acontecia aquilo, e a gente não podia revidar, amém? Então, quem vai para a rua, para os lares, quem vai ter contato com quem não conhece a Deus, precisa primeiro estar em oração, se possível jejuando, viu? Tá certo? Com a vida diante de Deus, para você suportar certas afrontas do inimigo através de pessoas e você não perder o controle, tá certo? Eu me lembro de um irmão que a gente saía para evangelizar e às vezes ele era muito agressivo, de irmão. Teve uma situação lá que ele quis, inclusive, encarar a pessoa. Eu digo: não, não faça isso não, você vai escandalizar. Não, ele é quem está escandalizando, não. O ímpio não escandaliza, quem escandaliza é crente. O ímpio pode fazer acontecer. Se um crente levantar a mão, a voz, o crente ali está brigando, o crente e tal. Então assim, a nossa posição é de servo sofredor, amém? É a posição da igreja, tá bom? Então, é por aí que nós temos que caminhar. E toda afronta que você e eu recebermos, Senhor, tem misericórdia desta vida. Cego, surdo, vai fazer o quê? Lá em São Paulo, uma vez, eu estava no centro de São Paulo, muito movimentado, e veio lá um cego, e não perceberam, ele veio, do jeito que ele veio, ele esbarrou numa banca que ficava na rua, e caiu, e quebrou coisa, e foi aquele desastre. Aí o rapaz da banca já foi para cima, quando viu que era cego, aí recuou, e Deus falou comigo: um cego não sabe o que faz, ele não enxerga, e me levou para a vida espiritual. Tem coisa, aí você não pode dizer para a pessoa: você está falando isso que você é cego, que você é surdo. Não, você vai inflamar mais ainda. Deixa na mão de Deus, amém? Abre um parênteses aí para a gente colocar isso aí, porque não é fácil não, viu? Quem vai para a rua, inclusive tem pessoas também que desistem, viu, da evangelização devido a ouvir muito desagravo, mas não, nós fomos chamados para sofrer pela causa do Senhor, tá bom? Vamos lá, a questão cultural.
O ID de Jesus significa também atravessar fronteiras. Nesse caso, anunciar o Evangelho em uma cultura diferente é o grande desafio da obra missionária. Pronto, então os irmãos estão vendo ali, ó, que esses missionários, ó, eles estão aqui, né, em outro país, em outra nação, ó, eles são bem diferentes desse povo aqui. Então, o ID significa também atravessar fronteiras, né? Ou seja, não ficar só no bem bom, no conveniente, né? Porque tem pessoas que para fazer uma obra para Deus, meu amigo, é uma maior dificuldade, né? Às vezes até próximo dele, fazer uma visita, ir lá fazer uma oração, é uma dificuldade, meu Deus do céu, como é difícil, né? É lamentável isso, tá certo? E nós temos que pedir a graça a Deus, né? Para a gente estar ali junto das pessoas e fazer a obra do Senhor. Como é que alguém quer ir para esses lugares tão distantes, atravessar fronteiras, se ele não consegue muitas das vezes atravessar uma inimizade? Tem crente intrigado com familiar, com parentes, né? Eu ganhei o meu tio para Jesus e ele tinha me ameaçado de dar uma surra, me dar uma surra. E aí ele ligou para mim marcando um encontro lá em São Paulo na época. Eu vou só contar os pontos principais para não entender como é. Eu fui e falei para o filho dele, que era meu primo. Ele disse, não quer que eu vá contigo não? Porque ele disse que na hora que te pegar, que ele era muito violento, inclusive matava gente, era uma coisa terrível esse homem, né? Aí ele marcou o encontro, aí tinha as estações do metrô em São Paulo. Ele marcou o encontro, sabe qual foi a estação? Santa Cruz. Eu digo, pronto, então a vitória é minha, em nome de Jesus. E eu fui e me encontrei com ele, aí ele vai e me leva, fizemos uma caminhada aí de uns 20 minutos para chegar no apartamento que ele morava lá, que era dos patrões, né, que ele além de motorista era matador. Aí eu digo, misericórdia, Jesus. Quando cheguei lá, nós entramos, ele fechou a porta, disse assim, você é crente? Eu digo, sou. Pois então prega aí a Bíblia para mim. Aí, meu amigo, preguei, quando terminou, ele foi me deixar na estação, vim para casa, minha irmã Rita já estava tempo de morrer, já para ligar para a polícia, porque ele disse que era para eu ir só. Depois ele veio na minha casa, foi na igreja e passou um certo tempo, ele aceitou Jesus, largou as armas, o crime, se tornou um servo de Deus, mas foi um preço alto, viu? Então, meus irmãos, imagina, a mulher samaritana diz, como é que o Senhor Jesus sendo judeu, né? Fala comigo que sou mulher samaritana. Crente não tem, ele não é inimigo de ninguém, ele tem inimigos, mas ele não é inimigo de ninguém, tá? Porque como é que Jesus vai salvar? Amém? Porque o inimigo vai usar de muitos meios, viu, irmão? Para você não testemunhar de Jesus para as pessoas. Era isso mesmo. Vamos lá. Logo, não devemos desprezar a cultura de um povo a quem pretendemos evangelizar, nem impingir-lhe a nossa. 1 Coríntios 1 e 2. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. 1 Coríntios 1 e 2. Amém. Então a questão cultural. Nós nem devemos impor a nossa cultura para eles, né? E nem devemos absorver a deles. Cada um na sua cultura, nos seus hábitos, né? Respeitando. Porém, os princípios de Deus eles têm que ser mantidos em todas as culturas, tá certo? Quando a gente tiver em pontos específicos, as lições vão trazer exemplo de diferenças culturais para a gente entender. E culturais não só de outros países, mas dentro do nosso país, às vezes regional, e às vezes tem diferença cultural até social, amém, irmãos? Pessoas que moram num determinado lugar, moram em outro lugar, como é que vai evangelizar, como é que vai... Eu me lembro de uma irmã que era missionária, essa menina, essa jovem, era uma bênção usada poderosamente na mão de Deus. Aí Deus preparou para nós irmos visitar um parente meu, né? E eles com uma posição elevada, ricos, tal. Chegamos ali e louvamos que eles eram, né, da igreja católica, carismática e tal, e
foi uma bênção ali, louvamos, lemos a Bíblia, oramos, aquela coisa toda, tal, e eles disseram assim, nossa, aí começaram a gostar do nosso jeito e tal, e como é que faz para a gente ter uma igreja de vocês aqui? Aí a irmã Rita disse, é só vocês aceitar Jesus, fazer parte da nossa igreja e tal, né? Era assim que a gente lidava com as pessoas, né, nesse tempo. E quando a gente saiu dali, aquela moça estava indignada, porque aquele povo era rico, e não queria Jesus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, irmãos? Que às vezes a pessoa vai num lar e chega lá, fica atacando a riqueza da pessoa, atacando o que a pessoa é. Não, sai fora disso. Vamos explicar quem é Jesus para as pessoas, tá bom? Pregar Jesus, tá? Lá no Rio Grande, né, pastor? Sim. Nós naquela casa lá. No Rio Grande do Sul, Começamos a conversar e eu olhei para ele e falei, não vai ter culto não aqui. Vamos fazer um culto, porque um frio desse aqui só louvando a Deus, né? Aí veio um casal, dizem que a mulher estava afastada do Evangelho, e conversamos, de repente eu consegui uma harpa, comecei a louvar a Deus. Peguei minha parte do louvor, para onde eu vou, eu levo, comecei a louvar. Aconteceu um culto, eu olhei para ele e falou, e agora? Eu digo, agora você vai pregar. Irmão, no final o casal confessou Jesus. Então é assim, a evangelização é assim. Foi aquela bênção que ela fecha na casa. Ela às vezes acontece de forma discreta, porque às vezes o crente já chega atropelando, né? Mas não, vai conversando, e aí vem um testemunho, vem um louvor, lembra de uma palavra e vai, né? É graça de Deus. Entretanto, a cultura de um povo deve ser avaliada e provada pelas Escrituras. Se por um lado a cultura é rica em beleza e bondade, pois o homem foi criado à imagem e semelhança de um Deus bom e amoroso. Por outro, em consequência da queda, ela foi manchada pelo pecado e em parte dominada por ações demoníacas. Amém. Então nós vamos ter problemas culturais e dentro diferenças culturais, e dentro dessas diferenças culturais de comportamento, de uso e costume e tudo mais, nós vamos ter também crenças dentro dessas culturas, né? E como desconstruir aquela crença que nós entendemos pela palavra de Deus que não é a vontade de Deus, né? Então isso também tem que saber trabalhar, né? E aí nós vivemos problemas na evangelização, porque a pessoa chegava nos lares já condenando a fé da pessoa, condenando as crenças que a pessoa tinha, né? A minha sogra, a coisa que ela mais amava era isso, era evangelizar, entregar literatura, ir para os lares e orar e tudo mais, e nós fomos fazer um trabalho num lar, e quando a gente entrava naquela casa, em cima da geladeira, tinha lá, né, um ídolo lá em cima, né? Aí ela já entrava e olhava assim, só faltava cair, né, querendo derrubar o ídolo, né? E eu olhando para ela, ela olhava para mim assim. Aí aconteceu umas 2 vezes. Na terceira vez eu cheguei em casa, eu digo, olha, Chiquinho, eu quero explicar para você. Não, eu já sei. Você quer dizer para mim não falar nada, e eu não vou falar não, porque Jesus vai tirar ele dali. Eu digo, vai sim. Então a senhora deixa, fica tranquila, e no final das contas, a senhorinha lá, que era de idade, aceitou Jesus, depois a filha aceitou, nós batizamos. Se a gente tivesse mexido antes do tempo no ídolo dela, ela tinha expulsado nós de lá. Aí alguém dizia para mim, o pastor, o diácono, na época eu era diácono tem medo do demônio. Não, não é medo do demônio. Porque quem vence Satanás e os demônios é Jesus, amém? E nós temos que pedir a Deus sabedoria para colocar Jesus, porque o inimigo se aproveita de uma palavra nossa, irmão, para poder dizer para a pessoa, né, que nós estamos condenando ele, que isso, que aquilo, só para afastar. Então, vamos vigiar, amém? Então, não dá para abrir muito aqui não, mas nós vamos ter, para os irmãos que querem evangelizar e que evangelizam, várias experiências para a gente passar, para os irmãos entrar e sair, e Jesus ficar lá naquele coração, tá? Isso é o que é importante. Portanto, estejamos prontos a pregar o Evangelho além de nossas fronteiras. Preparemos-nos para esse desafio. Pronto. Glória Jesus quer que nós preguemos a todos. E quero dar uma dica aqui para vocês também, que está vindo aqui. O crente tem a mania de falar mais e ouvir menos, né? O crente tem que falar menos e ouvir mais, amém? Vocês sabiam disso? Não, mas quem manda aqui é Jesus. Deixa a pessoa falar. Conforme ele vai falando, depois você vai passando a palavra, aí dá certinho, viu?
pode ficar tranquilo, né? A ordem de fazer discípulos em todas as nações. A palavra nação é a tradução do termo etnos, que se refere a grupos étnicos e não primeiramente a países, e não primariamente a países. Um país é uma nação politicamente definida. Já a etnia é um povo culturalmente definido com uma língua e uma cultura própria. Pronto. Então é importante aqui o que ele está falando para a gente entender, né? Quando a palavra de Deus diz a todas as nações, a palavra, o Senhor não está dizendo a uma nação que é organizada politicamente, que tem um presidente, tem toda a estrutura, ou um imperador, ou um rei, ou o que for. Não é só isso, tá? São todos os povos, porque as etnias, muitas delas, tá, não tem organização. Por exemplo, os índios, vocês sabiam que os índios têm as próprias leis deles lá, que os países não podem interferir em certas leis dos índios. Os ciganos têm as leis deles. Tem muito problema dos ciganos com os países, com os povos, porque eles têm leis lá que não é de acordo com a lei do país, e tem que negociar, e é um negócio complicado. E assim tem outros povos no mundo que não é organizada, não é uma organização politicamente organizada, né? Com toda uma estruturação de governança, tá certo? Mas todos eles têm seus líderes, de outra forma, tá? Mas para nós isso não importa. O que importa é uma vida que está ali, que precisa de Jesus. Jesus está olhando para os corações e não para as organizações humanas, tá certo? Se eu estiver falando complicado, alguma coisa que você acha que é esquisito, pode levantar a mão e perguntar, explica isso aí, pastor, melhor, né? Tá certo? Vamos lá. De acordo com alguns missiólogos, há no mundo 24 mil etnias. Quase a metade desse total ainda não foi evangelizada. Será que isso não nos comove? Há milhões de pessoas que ainda não ouviram o Evangelho de Cristo. Terrível, né, irmãos? 24 mil etnias. Então, o que é isso? 24 mil etnias, 24 povos que têm sua própria língua, têm seu próprio sistema de vida, vivem no seu sistema de organização, que não é politicamente organizado como outros países, mas são povos que vivem a vida deles. E muitos, aqui diz, a metade não conhecem o Evangelho, né? Não conhece ainda, não ouviu o nome Jesus. Misericórdia, né? No mundo, viu? É urgente e imperioso o clamor do apóstolo Paulo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado. Romanos 15, 20. Então, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que porque a igreja teve um problema, a igreja primitiva, essa palavra primitiva não é nem muito bom falar, a igreja dos apóstolos, né? Eles quiseram ficar muito em Jerusalém, e eles começaram a ser perseguidos para poder ser espalhados pelo mundo, porque o problema, muitas vezes, nosso, é a conveniência, tá? Tem pessoas que não conseguem morar em outra cidade, tem que morar ali com o pai, com a mãe, casado, mas tem que estar ali, porque qualquer dor de barriga, qualquer dorzinha, mamãe, papai, né? Ou então naquela cidade, daqui eu não saio, e aquela coisa toda, né? Então, é a coisa da conveniência, e às vezes na igreja também, né? Tem irmão que não quer ir em lugar nenhum, ele quer estar só aqui. E se Deus quer usar ele ali, naquela cidade, naquele bairro, naquela congregação, naquela cidade, né? Então a gente não pode, irmãos, ficar. Aí Paulo está dizendo aqui, ó, que os irmãos queriam estar só ali onde eram aceitos, onde Jesus já estava aceito. Não, vamos para onde não aceita, ainda não conhece, vamos para onde precisa ouvir de Jesus. Vamos pregar onde ele ainda não é conhecido. Está aqui, ó, no nosso bairro, aqui, por exemplo, não só aqui, mas em outros, uma disputa dos pastores pelos crentes.
tirando da igreja de um, botando na igreja do outro. Isso para Deus é um crime. Isso é um estelionatário espiritual, irmão. Sabe? Nós temos que ir para os perdidos, principalmente. Quem já confessou Jesus, se ele está aqui ou lá, aí Deus vai dirigir a vida dele, mas a gente tem que preocupar mesmo é com quem ainda não aceitou Jesus, com quem está desviado, com quem está afastado, preocupado, que eu digo assim, focado mesmo, né? E não ficar disputando o crente. Todo servo de Deus tem valor, amém? Para Deus e para nós, mas o perdido, irmãos, olha aí, o próprio Jesus disse que o pastor deixasse 99 e vai buscar, e quando ele encontra, ele vem com ela jubilando, fazendo festa. Aí quando eu vejo o crente preocupado, chateado porque não teve uma oportunidade, preocupado porque o pastor não reconheceu, o irmão não reconheceu, preocupado porque isso, porque aquilo, coisinhas, meu Deus do céu, e o inimigo levando milhões e milhões de vidas para o inferno, porque falta uma palavra, falta uma oração, falta um conselho, falta, meu Deus do céu, tenha misericórdia de nós, né, irmãos? Então vamos nos esforçar para ganhar vidas para Jesus, amém? Amém. A eficácia e os objetivos da grande missão. Eficácia, Comissão. né? Hã? Comissão. E os objetivos da grande comissão. A eficácia, irmãos, está diretamente ligado à objetividade, a ter um trabalho focado no que é mais importante. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Lá em cima, irmã Rita, para ser eficaz. Ah, tá. Para ser eficaz e cumprir os seus objetivos, a grande comissão deve ser executada por pessoas cheias do poder do Espírito Santo, pois é ele que convence a pessoa do pecado. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. João 16, 8. Pronto, então olha que coisa maravilhosa, irmãos. Para cumprir com essa missão da evangelização, de ganhar almas, a pessoa deve estar com a sua vida diante do Senhor, lendo, estudando, orando, consagrando a vida, para na hora que a pessoa tiver o contato com o pecador, o Senhor colocar a palavra na boca dele, o Senhor usar ele, né? Com sabedoria, com discernimento, né? Porque quem vai convencer o pecador não somos nós não, é o Espírito Santo, falando na nossa boca, né? Eu me lembro que no início da minha fé, eu queria converter todo mundo que passasse na minha frente, e eu fui visitar um amigo meu, e cheguei lá e estava uma bagunça muito grande, né? Lá em São Paulo, né? E uns conterrâneos daqui lá, e da minha época, que eu sempre tive uma certa autonomia sobre eles assim, né? Porque eu sempre tive um respeito, né? Até por ser mais velho, mais idoso do que eles. E chegando lá, eu comecei a pregar, mas batendo, e era tudo que eu falava, inferno, inferno. Aí ele teve uma hora que ele olhou para mim assim, disse: Vicente, eu já estou me sentindo do inferno para lá, não tem outra coisa aí não? Eu digo: desculpa aí, eu vou agora falar daquele que livrou você do inferno. Aí fui falar de Jesus. Ele disse: ainda bem, né? Então assim, ainda bem que ele me respeitava, senão eu tinha apanhado lá. Então assim, tem pessoas, irmão, que só sabem condenar, meu Deus do céu. É muito desagradável. Tem pessoas que não querem nem ver certos crentes, né? Porque é muito desagradável, né? Não, vamos falar de pecado, mas não vamos, né, bater assim sem dó não, porque não tem que aguentar não, tá certo? Então é isso aí. Regenera o pecador, Tito 3,5, e capacita os homens a confessarem Jesus como Senhor. 1 Coríntios 12, 13. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito 3,5. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema,
E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 3. Aqui quer deixar bem claro para nós, irmãos, que não vai ser o peso das nossas palavras, o grito, a voz alta, aquela intimidação sobre ninguém que vai convencer ninguém a ser crente, amém? E nem ameaças, nem... né? Eu já vivi tantas coisas desagradáveis dentro da igreja, assim, pessoas que dizem, nunca mais eu volto aqui, porque a forma como foi tratada, né? Uma vez eu convidei uma pessoa para ir na igreja, eu vou não, você me desculpa, mas não vou não. Eu fui numa igreja lá, o povo quase que me engoliu com os olhos, porque eu não estava vestida direito. Pessoa que não é crente. Não é assim, irmãos, pelo amor de Deus. Aí eu fui explicar, não quero saber não. Vocês são muito besta, né? Então assim, aí às vezes a gente perde a oportunidade, irmão, por certas coisas, que a pessoa acha que tem que, sabe, a pessoa tem que se transformar ali instantaneamente na presença dele. Não funciona, irmão, não é assim não que Deus trabalha, tá? Nesse sentido, a igreja estará pronta para atingir os seguintes objetivos da grande comissão: proclamar o evangelho em palavras e ações a toda criatura, discipular os novos convertidos, tornando-os fiéis seguidores de Cristo. Então a igreja tem essas duas grandes missões na evangelização. Primeiro, proclamar, declarar: Jesus salva, liberta, cura, Jesus veio, deu a vida, fazer uma proclamação do Senhor, da salvação em Cristo, uma coisa maravilhosa. E o segundo ponto é o discipular, é explicar ponto a ponto, né? E isso nós temos o maior prazer de fazer, tá certo? Integrá-los espiritual e socialmente na igreja local, a fim de que cresçam na graça e no conhecimento por intermédio da ação do Espírito Santo em sua vida, desfrutando sempre da comunhão dos santos. Amém. Aqui só integrá-los espiritualmente e socialmente à igreja local. A igreja local é a denominação, por exemplo, o Gesson, que aceitou Jesus, né, há alguns meses, ele já tem uma certa familiaridade com a igreja, já tem certa liberdade de conversar, porque ele já vivia num lar onde ele já ouvia, já entendia bastante como é os crentes, a linguagem, tudo. Então ele tem mais facilidade, ele chega lá em casa e é uma maravilha, né? Aí, por exemplo, o Wagner, que não já tinha essa convivência com crente, já tem uma certa dificuldade. Então, os dois vão ser trabalhados, amém? Cada um dentro das suas necessidades, né? Tá certo? Eu fiquei muito alegre que o Wagner mandou uma foto para mim, de uma página da Bíblia, pedindo uma explicação. Então, está pedindo discipulado, né, Wagner? Está querendo aprender. Isso é maravilhoso, tá? E a igreja tem o maior prazer de ajudar nossos irmãos, tá bom? 2, missão transcultural. Primeiro, conceito. O prefixo trans vem do latim e tem o sentido de movimento para além de e através de. Em linhas gerais, missões transculturais são transpor uma cultura para levar a mensagem do Evangelho. Tá, deixa eu voltar aqui rapidinho para falar. Então, vamos lá. Quando a gente fala transcultural, a gente está falando de quê? De movimento, né? De transição. Então, em linhas gerais, missões transculturais são transpor uma cultura, é você levar de um lugar para o outro, tá? Uma informação, tá? Porque nós estamos falando de evangelho, mas tem outros objetivos sociais que também é transcultural. E o evangelho, ele precisa ultrapassar as culturas, os costumes, ultrapassar os sistemas de sociedade e ser anunciado. Tá certo? E para isso precisa de estudo, para entender e compreender e saber lidar com as diferenças, tá certo? Essa mensagem não pode se restringir a uma cultura somente, mas alcançar todos os quadrantes da terra, onde quer que seja uma etnia que ainda não tenha ouvido falar das boas novas. Pronto, então vocês estão vendo aqui, são povos diferentes, tá certo? Muitos desses povos que estão aparecendo aqui, grande parte deles não conhecem Jesus, o Evangelho, tá certo? Mas a igreja do Senhor Jesus está trabalhando nisso aí, tá bom?
2. Visão transcultural bíblica. Quando se fala em missões transculturais, a Bíblia Sagrada é o padrão a ser seguido. O Antigo Testamento registra a revelação de um Deus missionário. Em pelo menos 3 ocasiões específicas no livro de Gênesis, ele tratou com toda a humanidade e não somente com uma nação. Amém. Então, Deus, mesmo no Antigo Testamento, ele se revelou a outros povos, a outras nações, além de Abraão, tá certo? Nesse sentido, missões transculturais têm esse mesmo apelo e são parte fundamental da missão da igreja, pois esta é uma agência executiva de missões. A igreja é uma agência executiva de missões. O que é isso? A igreja do Senhor Jesus na terra, nós somos embaixadores do reino celestial. Por isso que é importante a igreja entender que ela precisa ler, estudar, aprender. Quem não sabe ler e estudar, ouvir, passar pelas orientações, para nós todos, darmos nossa contribuição dentro das nossas condições. Amém? Porque senão a igreja também perde o sentido, né? A pessoa vai para casa e volta, o culto vai para casa e aqui vira uma rotina. Mas quando ele consegue enxergar o que a igreja pode fazer pelo outro, com a palavra, com a oração, com a visita, com a questão social, todos nós podemos contribuir de várias maneiras, meus irmãos. Deus não escolheu outra instituição, por mais poderosa financeiramente que seja, para esse empreendimento. Pronto, então Deus escolheu as pessoas mais simples. Jesus, quando iniciou a obra dele, ele iniciou com as pessoas mais simples, pescadores. Gente da agricultura bem simples. Tá? Então, nunca se sinta incapaz. Agora procure ouvir, entender, tirar dúvida, perguntar. E nós vamos desenvolver e crescer juntos, para a glória de Deus. Entretanto, ele escolheu a sua igreja, estabelecendo-a na terra com a missão de expandir seu reino para todas as nações. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhe abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Atos 26, 16 a 18. Amém. Esse é o desejo de Deus para todos nós, amém, irmãos? Que todos nós possamos contribuir de alguma forma para que o Evangelho seja anunciado, pregado, ensinado, que o poder de Deus seja manifesto, né? Todos podem contribuir de alguma forma. 3, barreiras na missão transculturais, as barreiras. Há barreiras complexas para a evangelização do mundo, e a igreja precisa conhecê-las e preparar-se para realizar sua tarefa missional. As barreiras são inúmeras, vejamos. Barreiras geográficas, novas nações e novas culturas. Barreiras culturais, valores de vida, costumes e hábitos. Então, lugares difíceis de acesso geograficamente. Geograficamente está falando de lugares, até para a gente entender mais, de altitudes, né, de climas, de situações muito difíceis, né, das pessoas chegarem a determinados lugares. E as questões também culturais que envolvem valores de vida, né? Que as pessoas creem, acreditam, a forma de vida que eles vivem, os costumes, né? Hábitos, que muitos vão entrar em choque com a palavra de Deus. Como é que nós vamos trabalhar? Então, quando se estuda missões transculturais, se estuda as culturas, os povos, como é que eles vivem, como é que eles creem, o que é que eles creem, como é que a gente trabalha isso aí, tá certo? Então, todos os missionários transculturais, eles têm que passar por um estudo, por um treinamento, para eles entenderem para onde vão, como é que eles vão conviver lá com essas pessoas e colocar o Evangelho do Senhor, tá? Barreiras econômicas, diferenças de moeda e comércio. Pronto, então, até a questão financeira, né? Como sobreviver nesses lugares, né?
Barreiras linguísticas, as línguas nativas. Pois é. Então vocês estão vendo aí esse papel escrito aqui, ó, chinês, né? Quem está acostumado a ver o A, o B, o C, o D e olhar para isso aqui, né? Não tá, vai ficar em pânico, né? Mas aprende também, tá certo? Como o chinês, o japonês que vem para o Brasil, ele aprende também o português, tá? Barreiras religiosas, islamismo, ateísmo, materialismo, secularismo e etc. Pois é, por exemplo, o Islã, né? E tem uma parte do Islã que não agride o cristianismo, né? Mas as culturas que creem no Criador, o Islã, o judaísmo e o cristianismo, tem choques, e o Islã é mais radical com os cristãos, né? Esses dias eu estava vendo um vídeo, que eu tenho um canal de uma judia que dá estudo e fala muito de Israel, e lá duas mulheres lá, num dia lá em Israel, que é um dia sagrado deles lá, querendo evangelizar, e virou uma confusão, tá? Esse vídeo está aí na internet, porque não era o momento, não era o dia de fazer aquilo dali, né? Entendeu? Então uma revolta muito grande, porque tem que entender essas coisas, tá? Tem que entender, se não entender, pode perder a vida de graça por falta de entendimento e de vigilância, tá? Porque tem coisa que é o inimigo, mas tem coisa que é nós que não estamos sabendo lidar com as pessoas, porque tudo bota na conta do inimigo. Ah, é o diabo, é o inimigo. Não, mas às vezes é nós que não sabemos lidar com a cabeça, o jeito das pessoas. É aquilo que nós já falamos aqui, não somos nós, não é o homem que converte o homem, é o Espírito Santo, é Deus, tá certo? E aí precisamos dessa direção. Pode falar, Diácono Silvio. É como o próprio Jesus, né? Quando ele foi se aproximar daquele enfermo, que ele queria tanto que alguém levasse ele para o tanque, ele fez a cura, fez o milagre, mandou ele para casa, e não se revelou porque estava tendo aquela festa, ele não queria causar aquele transtorno que poderia ser muito ruim naquele momento. No caso, essa mulher deveria ter sido prudente da mesma forma, não é isso? O Diácono Silvio colocou um ponto aqui muito interessante. Jesus curou e desapareceu, né? Quando encontram ele levando a cama, não podia levar, né? A cama que era um sábado. Não, mas quem me curou mandou. E quem foi? Não sei. Entendeu? Por quê? Porque ali havia uma multidão muito grande, e se aquele milagre fosse anunciado, que foi Jesus, aquele Jesus, iam se voltar tudo para Jesus, ia ser uma confusão muito grande, né? Então, inclusive Jesus fez cura, que ele disse, não conte para ninguém, para não dar confusão. Jesus falou isso. O que é que isso quer dizer para nós, irmãos? Que até o bem, às vezes, a gente tem que ter uma certa cautela na divulgação. Descrição, porque as pessoas dizem que você quer se aparecer, que você quer isso, quer aquilo, não sei o quê. Aqui na igreja eu sempre adotei, e nós aprendemos desde o início da nossa fé, da gente não fazer propaganda de nada que se faz para outra pessoa, tá certo? Teve uma época que nós recebemos aqui na igreja, por vários meses, 50 cestas básicas. Eu não anunciei à igreja. Queriam, inclusive, que eu doasse para fazer campanha, dizendo que ia ter sorteio de cesta básica. De forma nenhuma. A cesta básica ninguém faz sorteio. Cesta básica a gente olha quem tem necessidade e dá para ele comer. Pode ser crente, pode não ser. Não aceitei. Cada congregação tinha uma quantidade, mas eu dizia, não faça movimento nenhum, porque eu não quero que ninguém venha para a igreja por troca de uma cesta básica, porque no dia que acabar a cesta básica, ela deixa Jesus. Entendeu? Jesus disse, ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. O milagre, né, dos pães e dos peixes, quando foi no segundo milagre, a multidão já tinha se multiplicado. Jesus disse, vocês me buscam pelo pão que perece, vocês têm que me buscar pelo pão que permanece para a vida eterna. Então a igreja, ela tem que ter a parte social, que faz parte da missão da igreja, atender os necessitados, mas sem propaganda, amém? Porque tem essas interpretações erradas, tá certo?
Agora nós socorremos uma família, né? Pedi para tirar a foto, porque a pessoa perguntou por essa pessoa, e eu falei e tal. Eu digo, tira a foto, porque a gente vai mostrar a foto para ele e para dizer para ela que a igreja está assistindo e tal. E aí teve 2 irmãos que mandaram mensagem, o pastor está sabendo e tal, mandei a foto, digo, mas não publique não bote no grupo. Por quê? Nós não temos a intenção de querer ganhar ninguém, fazer barganha com nada na igreja, porque isso não faz parte do evangelho. Dê o microfone aí, porque até para mim ouvir ele também que fica ruim. Vamos lá. Lá pertinho de casa tem uma congregação. Estou até postando um nasci lá. Aí eu fiz parte, muitos anos ali por dentro. Trabalhei na tesouraria da igreja. Aí um belo dia, 2 presbíteros. Um doou 12 cadeiras para a casa do Senhor. Aí ele levava lá para a minha casa. A minha que estava lá na minha casa. Aí chegou outro presbítero, começou a conversar comigo, olhou, mas aí o outro já tinha falado que eu não falasse para ninguém. Eu disse, não, e de qualquer maneira, antes de você falar sobre isso aí, eu já não falo mesmo. Quando é dado, acabou-se. Aí chegou outro presbítero e disse, irmão, aí, essa arruma de cadeira aí, quem foi que trouxe? Eu digo, não, mas diga, irmão, quem trouxe? Digo, não, eu acho que nem eu sei, porque quando eu cheguei já estava na minha casa. Já estava na minha casa essas cadeiras. Mas eu sabia quem foi que tinha trazido as cadeiras. Mas eu jamais ia falar como se divulgar aquilo que a pessoa pedia que não divulgasse. Isso. Como se diz, ele não queria aparecer. Porque quando você faz para Jesus, faz para Jesus. Não faz para Jesus para depois ser famoso. Pronto. O único que tem a fama é o Senhor. Amém. Quando os irmãos se verem numa situação dessa, você diz, foi Jesus. Amém? Pronto. Foi Jesus. Tá bom? Então, olha, quando eu cheguei aqui no Ceará, aqui na igreja tinha um hábito, que a pessoa vinha na frente aqui da igreja para entregar o dízimo para o pastor, assim. Aí eu tive que conversar com alguns irmãos e acabar com isso. Teve uns que deixou de dar o dízimo por causa disso. Então, meus irmãos, aqui ninguém sabe quem é dizimista, quem não é. Eu sei, está lá na relação, a gente relaciona tudo. Para a gente ter uma base de como trabalhar o dinheiro na igreja. Mas para estar dizendo quem é, quem não é, e ninguém é tratado aqui porque dá, porque não dá. Amém? Que é a obra do Senhor. Então, isso é importante, tá certo? Porque a gente quer continuar nesse mesmo sistema. Os apóstolos enfrentaram essas mesmas barreiras, mas na força do Espírito Santo, o Evangelho saiu de Jerusalém e alcançou os confins da terra. Amém. Então, os apóstolos avançaram muito com o Evangelho e a igreja do Senhor marcou e continua marcando o mundo todo com a palavra de Deus. Isso é maravilhoso, né? Vamos lá, vamos correr agora, porque o tempo já foi. Esse mesmo Espírito está com a igreja do presente século para confirmar a nobre missão de proclamar o Evangelho. 3. Visão global do Evangelho no mundo. Evangelização e discipulado. Em Mateus 28, 18 a 20, percebemos uma ênfase em fazer discípulos. Ora, fazer discípulos é uma ordem baseada na relação de um mestre com o seu discípulo. Nessa ordem está subentendido que a missão não se dá em apenas um ato, um momento. Fazer discípulo, conforme as Escrituras, demanda tempo. Isso, discipular é uma escola, e é tempo, né? Nosso Senhor passou... desculpa aí, irmã Rita, peraí. Não, pulei demais, peraí. Ah. Três. A gente já viu, não viu aqui ainda não, né, irmã Rita? Nosso Senhor passou pelo menos 3 anos forjando o caráter dos seus discípulos. Por outro lado, em Marcos 16, 15 a 20, percebemos uma ênfase na proclamação e no anúncio. A tarefa missional leva em conta
a proclamação pública do Evangelho, ao mesmo tempo em que atua na formação permanente do novo convertido. Evangelização e discipulado não são excludentes, mas duas faces da mesma missão. Amém. Um detalhe aqui que eu acho muito importante para nós aqui, se liga aí no que eu vou dizer. Os discípulos que Jesus escolheu e separou, foram 3 anos, mas de dia e de noite, eles trabalhavam o dia todo com Jesus, à noite, dormia, acordava e era todo dia, todo dia. É assim que nós somos formados. Se nós formos frequentes aos cultos, às orações, aos estudos, você vai aprendendo, vai ouvindo e guardando. Alguém chega e diz, nossa, a irmã Rita, o irmão lá e tal, consegue fazer tão bem e tal. Meu irmão, 30 anos, 32 anos de caminhada, ouvindo, a mesma coisa. Chega uma hora que a gente fica no automático, né? Mas tem pessoas que não acompanha, não se envolve, aí não consegue desenvolver. Poxa, eu estou há tanto tempo, eu não consigo sim, mas é muito ausente, tá? Muito ausente. Eu sempre gostei de chegar mais cedo, de não perder nada, de gravar. Olha, no início da minha fé, naquele tempo era fita cassete, né? Quem é da minha idade aqui lembra as fitas cassete. Eu tinha um gravadorzinho que eu ia para a casa do pastor Oliveira, que eu só via ele um domingo sim, um domingo não, que eu morava distante. Eu ia com um gravador e ficava gravando ele. Ele dizia assim, pastor Vicente, para que isso aí? Eu não gosto que grava a minha voz, não. Que ele dizia que não queria ser importante. Mas hoje ele aceita, né? Ainda hoje manda vídeos para mim, como nós tivemos agora no aniversário, né? Então, eu gravava, levava para casa para ficar ouvindo ele, tudo que eu ouvia, que eu tinha dúvida, eu anotava. Quando ia lá para a casa dele, meu irmão, era no mínimo 1 hora lá gravando ele, tudo, era direto com os cadernos, com os estudos. Ainda hoje eu tenho, meu irmão, as coisas anotadas em caderno, agora nos computadores. Então, é assim, a vida, a formação da vida é um aprendizado contínuo. O discípulo, a palavra discípulo significa também aquele que aprende. Quando eu não tenho motivação para aprender, eu estou perdendo, amém? Talvez eu já vivi isso, você pode estar vivendo. O pastor fala. Já teve gente que disse, pastor, eu não aprendo nada, aprendo. Uma palavra fica, amém? Uma palavra fica. Imagina assim, 13 lições, você aprender 13 palavras. É melhor do que nenhuma, né? Então, vai guardando aí. Arrependimento e capacitação do Espírito. Na missão transcultural, a mensagem missionária tem de levar em conta o apelo ao arrependimento para o perdão dos pecados. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao 3º dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Esse apelo deve estar sob a autoridade de Jesus, que tem por objeto sermos suas testemunhas no poder do Espírito Santo, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Nesse sentido, devemos estar prontos para anunciar a mensagem de Jesus, sob a capacidade do Espírito Santo, conforme lemos em Atos dos Apóstolos, rogando que os pecadores se arrependam e creiam no Evangelho. Conclusão, vamos ler todos juntos? Temos um grande desafio em missões transculturais, alcançar o mundo inteiro com a mensagem genuína do Evangelho. Por isso, como a Igreja de Deus, somos chamados a sair de Jerusalém em perspectiva de alcançar os confins da terra. Há muitos povos neste mundo para serem alcançados, de sorte que Deus conta com cada crente comprometido com a causa do reino de Deus. É imperativo do reino nos perguntarmos a respeito do que estamos fazendo para que a água da vida sacie a sede dos que estão sedentos por vida eterna ao redor do mundo. O pecador depende do envio do corpo de Cristo
para ouvir de nós as boas novas de salvação. Aleluia. Amém, Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Diaconisa Vera, então só pontuando aqui, temos um grande desafio. Desafio, irmãos, é porque não é fácil. O inimigo luta, o inimigo de Deus e as dificuldades, mas a obra não pode parar. Principalmente na questão transcultural, porque nós temos o hábito de ficar na conveniência. Até o culto, eu vou falar isso, mas é para nós sentir na alma, e não quero julgar ninguém, porque Deus sabe do coração e das condições de cada um, mas tem pessoas que não conseguem vir num culto hoje e outro amanhã. Eu já fui ontem, eu não vou hoje. Eu não consigo. Se eu pudesse, eu estava todo dia, dia e noite, porque eu tenho prazer. Não é religiosidade. Tem crente que diz para o outro assim: você é muito religioso. Não, é adoração, é maravilhoso. Então está aqui, ó. Por isso, como a igreja de Deus, somos chamados a sair de onde? Eu quero ouvir vocês. De onde? O que é que significa isso? Da conveniência. Só quando dá, só quando. Não sacrifica. Alguém dizia para mim: eu estou muito cansado. Eu digo: mas Jesus levou uma cruz mais pesada. Isso é para mim, hein? Em perspectiva de alcançarmos os confins da terra. Como é que eu vou alcançar uma obra grande se eu não faço uma pequena, menor? Poxa, eu nunca posso, nunca dá. O tempo é Deus que nos dá, amém, irmãos? E nós é quem administramos. É imperativo do reino de Deus nos perguntarmos a respeito do que estamos fazendo para que a água da vida, lembra que Jesus disse: mulher, se tu soubesse quem é que fala contigo, tu pedirias água e tu nunca mais terias sede. Quem tem essa água aqui? Quando nós pregamos, oramos, testemunhamos, a pessoa está recebendo vida espiritual. Tá bom? Então é isso. Sacia a sede dos que estão sedentos por vida eterna ao redor do mundo. Essa é a nossa missão: levar pão e levar água espiritual para o faminto e para o sedento. Que Deus nos abençoe no Senhor Jesus. Saúde da igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos apresentar as classes, né? Hoje é a primeira aula do trimestre, quarto trimestre, né? Desse último trimestre do ano. Vamos lá. A classe Soldadinhos de Cristo. No princípio criou Deus e a terra, os céus e a terra. Gênesis 1. Glória a Deus. Aleluias. A classe Soldadinhos de Cristo tem 13 alunos matriculados, 5 ausentes, 8 presentes, total de assistência de 8 alunos. Agora vamos à classe Sol da Justiça. Porque para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Glória a Deus. A classe Sol da Justiça tem 6 alunos matriculados, 3 ausentes, 3 presentes, total de assistência de 3 alunos. Agora é a classe Jovens e Adultos. Todos de pé.
Vamos ler a verdade prática. 1, 2, 3. A ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do Evangelho no mundo. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. A classe Jovens e Adultos tem 26 alunos matriculados. Nós terminamos o trimestre passado com 35 alunos matriculados. Mas teve muita desistência, né? Aí começamos esse trimestre com 26 alunos, amém? 9 ausentes, 17 presentes, total de assistência de 17 alunos. Agradeço a oportunidade. Tem alguém que fez aniversário durante a semana? Quem fez aniversário, vem aqui na frente. Se tiver alguém, de segunda-feira passada até hoje. A Iuna, né? Vem aqui, Iuna, receber oração, viu? Glória a Deus. Deus, Iuna. Quem é que Deus levante as mãos? Parabéns, viu, Iuna? Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, por mais um ano de vida que o Senhor dá a esta criança, a tua filha, que as tuas mãos de poder estejam sobre ela, Senhor, para guardar, proteger, livrar, Senhor, de todos os males desta vida. Guarda ela, abençoa os seus pais, meu Deus, toda a família, para guardar e protegê-la. Em nome do Senhor Jesus, Pai amado, pedimos a tua bênção. Senhor nosso Deus, nós desde já te agradecemos por este momento maravilhoso, especial na tua presença, onde nós podemos estudar, aprender, refletir. Meu Deus, abençoa-nos, ó Deus, abençoa cada lar, cada família aqui representada, essas crianças, Senhor Jesus. Coloca o teu temor no coração delas, meu Deus, o desejo e a vontade de estar na tua casa, de estar aprendendo, louvando a ti. Abençoa seus pais, livra-os de todo mal, livra a família deles de todo mal, abençoa, provê na vida deles para não lhes faltar nada. Ó Pai, nos abençoa, nos dê a sabedoria e a inteligência do seu Espírito Santo, Senhor, para te servirmos com alegria. Pedimos a saúde daqueles que estão enfermos, do Bringel, faz um milagre na vida dele. Pedimos pela irmã Maria Melo, pedimos pela recuperação da irmã José, pedimos pela saúde do pastor Regiano, pedimos, ó Deus, que o Senhor venha operar maravilhosamente em cada vida, Senhor, dando a saúde e o livramento em nome de Jesus. Amém e amém. As palmas engrandecem Jesus, glória a Deus. Meus irmãos, as revistas estão aqui, tá bom? A revista do mestre é 15 reais e a do aluno é 12, tá bom? Então quem desejar a revista, pegue aqui, tá bom? Mas fique à vontade. Outra coisa, a irmã Rita, missionária Rita, está à disposição. Deus abençoe ela, ela está bem, está em condições de ir no seu lar, de receber aqui na igreja. É só combinar o dia e o horário para você aprender a fazer a obra do Senhor e aprender mais de Deus, tá bom? Se comunique com ela. A Sandra Regina demonstrou interesse de desenvolver mais, de aprender mais. Combine com a irmã Rita lá em casa ou aqui na igreja, ou antes do culto. Aos domingos, ela quando os irmãos combinam, ela vem meia hora antes, né, missionária? O prazer dela é transmitir aquilo que ela recebeu do Senhor, tá? Encurve as vossas... Sim, Rita? O Wagner, o Gesson, se puder, venha meia hora antes nos domingos. Receba as bênçãos, estenda as suas mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor Jesus em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém. Na paz do Senhor. Glória a Deus.